meus amores e minhas amoras, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à terceira parte. Deixa eu falar uma coisa que vocês não sabem. Eu tô regravando todas as aulas porque eu perdi tudo, assim, tá? A terceira, a quarta e a quinta. Bora lá, então. De novo. Nós estamos falando sobre, as estruturas celulares que estão dentro da célula aí que vocês estão vendo, mais especificamente sobre as organelas feitas de membrana. Nós vimos na videoaula anterior o retículo endoplasmático rugoso e vimos o complexo de Golgi. E a gente finalizou a aula falando que uma das funções do Golgi era fazer os lisossomos. E agora a gente vai aprender as funções do lisossomos, que é característico das células animais. E olha, eu consertei também a minha caneta. Qual era o problema? Tinha que trocar a ponteira. Vamos lá. Muito bem. Então, do que é feito o lisossomo, tá? Como eu disse lá na videoaula anterior, o lisossomo é feito de uma membrana, olha lá, a bicamada lipídica, e nesse interior do lisossomo existem enzimas. Enzimas são proteínas. E essas proteínas, elas são feitas aqui, ó, no retículo endoplasmático rugoso, migram para o Golgi e o Golgi, então, vai lapidar, vai transformar e tornar essas enzimas ativas. Então, a membrana do lisossomo, ela é a própria membrana do complexo de Golgi, que o Golgi que vai fazer, né? E essas enzimas, elas originalmente vêm do retículo endoplasmático rugoso e são transformadas no Golgi, ok? Lembrando, então, que os lisossomos estão presentes nas células animais, vegetal não tem. Grande parte dos vegetais. Qual é a função geral dos lisossomos? A função geral dos lisossomos é digerir, degradar substâncias, tá? Vai decompor, vai ser o Pac-Man, ok? Essa digestão é intracelular. Então, quando a gente come alguma coisa, que não faz, tá fazendo a digestão. O que é fazer digestão? É você pegar uma carne, por exemplo, que você engoliu e picotar ela em pedaços pequenos. O lisossomo vai fazer a mesma coisa, só que dentro da célula. Vai pegar uma partícula grande e vai picotar ela em partículas menores. Se essa partícula veio de fora da célula, a gente chama essa função de heterofagia. A partícula está aqui fora. Se a partícula está aqui dentro da célula, por exemplo, uma organela velha que precisa ser digerida, então é autofagia. E se o lisossomo se abre e libera suas enzimas, matando toda a célula, tipo homem-bomba, sabe? Então é a autólise, ok? Não entendeu? Então nós vamos estudar cada uma dessas funções. Heterofagia. Então a heterofagia é a função do lisossomo em que o lisossomo digere substâncias que vêm de fora da célula. Então, vamos ver essa figura da esquerda. Olha a partícula do alimento. Isso acontece, por exemplo, com um protozoário. Então, eu tenho uma partícula aqui no meio extracelular e aqui dentro é o meio intracelular. Lá no meio intra, olha o que já está acontecendo. O retículo endoplasmático rugoso está fazendo proteína. Essa proteína por meio de vesículas. O que são vesículas? O que são vacúolos? São bolinhas feitas de membrana que tem substância dentro, geralmente uma proteína. Essa proteína está inativa, ela vai chegar no Golgi, o Golgi vai transformar ela, e aí do Golgi, então, partem os lisossomos. E aí o lisossomo vai ficar lá na célula, preparado para receber substâncias para serem digeridas. Então, essa partícula de alimento, ela pode ser englobada por fagocitose ou pinocitose, que a gente viu na aula de membrana. O que é isso? Englobamento de partículas por meio de vesículas, né? Sejam elas líquidas ou sólidas. Então, forma-se uma vesícula, um vacúolo, com a substância a ser digerida, a gente chama de vacúolo digestivo, porque é ele que vai ser digerido, e o lisossomo se funde. Olha aqui, o lisossomo se funde no vacúolo.
E aí, então, o lisossomo libera suas enzimas, essas enzimas é que vão digerir essas substâncias, ok? Uma outra coisa que acontece, por exemplo, na nossa célula, é a bactéria. O macrófago, nossa célula de defesa, fagocita a bactéria fica em vesículas e o lisossomo vai e digere a bactéria. E aqui uma outra figurinha para vocês estudarem, né? Olha, a fagocitose. Quando a membrana plasmática aqui, né, forma a vesícula e coloca o alimento, essa vesícula passa a ser chamada de fagossomo, se for partícula sólida, ou pinossomo, porque a gente já viu isso na aula de membrana. E aí forma o vacúolo digestivo, porque o lisossomo digeriu. Parte dessas substâncias que foram digeridas ficam na célula porque elas são úteis, vão ser reaproveitadas. O que não é útil, o que tem que ser descartado, vai ser eliminado da célula, né? Chamado de vacúolo residual, por exocitose ou plasmocitose, que a gente já viu isso na videoaula de membrana, tá bom? Bom, e a autofagia? A autofagia é quando a substância já está dentro da célula, né? Como eu falei para vocês, como se fosse uma organela velha. Então, imagina aqui que eu tenho uma célula. Essa célula aqui, o citoplasma dela é aqui. E aqui eu tenho as substâncias para serem digeridas. O que a célula faz? Pega essas substâncias e fecha elas com membrana. Essa azulzinha aqui é membrana, ou seja, forma uma vesícula, um vacúolo, vesícula. Essa vesícula, chamada de autofagossomo, por que autofagossomo? Porque é uma vesícula que se originou da própria célula. Ela sinaliza para o lisossomo e fala: olha, estou aqui, tenho substâncias para serem digeridas. Aí o lisossomo se funde aqui e libera suas enzimas. O que é útil fica na célula. O que não é útil vai ser eliminado por exocitose. E é aqui, ó, esse caminho aqui. Então, nesse caso é uma mitocôndria, que é uma organela, que a gente vai ver ainda. Essa mitocôndria, ela foi envolta por membrana, fez um vacúolo, o lisossomo se funde, digere a mitocôndria, o que é bom fica, o que não é bom vaza. E por fim, né, a gente estudou a heterofagia, estudou a autofagia, e agora a gente vai estudar a autólise. Então, a autólise, eu falei, né, de uma forma de brincadeira, que seria um homem-bomba. Então, o que acontece? Eu tenho vários lisossomos na célula. Esses lisossomos, por programação da célula, a célula se programa, né, a maioria das vezes, ele se abre e libera suas enzimas. Como ele se abre e libera suas enzimas, a própria célula morre. Isso a gente chama de morte celular programada, tá? Apoptose. Ou seja, não acontece ao acaso, ela é programada. Onde isso acontece? O principal exemplo é a cauda do girino. O girino, ele tem uma cauda. Para ele virar sapo, ele precisa perder a cauda. Como que o girino perde a cauda? Ele corta a cauda? Não. As células da cauda vão sofrendo autólise. Os lisossomos vão se abrindo e aí os lisossomos vão digerindo as células da cauda até virar o sapo, tá? Então, o que é autólise? Tira esse acento aqui. Destruição do próprio tecido ou célula do organismo por meio das enzimas lisossômicas. Os lisossomos se abrem e liberam suas enzimas. Uma outra autólise, né, que acontece que não é legal, é uma doença que acontece com alguns seres humanos, chamada silicose. Essa silicose, ela é muito comum em homens que trabalham em jazidas de carvão, de minerais, trabalhadores de minas. Porque nesses locais tem um elemento químico muito comum chamado sílica. Essa sílica, ela acaba adentrando o pulmão
e causando um processo inflamatório que desencadeia, né, o lisossomo. E aí o lisossomo vai, então, se autodestruindo as células do pulmão, ok? Então, os lisossomos das células pulmonares sofrem autólise, comprometendo a respiração. Então, essas pessoas começam a ter muitos problemas respiratórios, tá? É uma doença pulmonar, isso não é legal, não é nada programado, ok? Vimos então os lisossomos. Agora a gente vai ver um primo, quase irmão gêmeo do lisossomo, que é o peroxissomo. Eu falo que é quase irmão gêmeo porque numa célula não dá, numa figura, né? Não dá para você diferenciar o que é lisossomo do que é peroxissomo, porque ambos aparecem com forma de bolinha, ok? Então, por que ambos aparecem com forma de bolinha? Porque eles são muito parecidos mesmo. Eles são feitos de membrana, né? A membrana aqui. E dentro tem enzima. Nossa, Ana, então é um lisossomo. Por que ele não é chamado de lisossomo? Porque a enzima dele é uma enzima diferente, não é enzima de digestão de partículas. Os peroxissomos têm duas enzimas muito importantes, sendo que a mais importante delas é chamada de catalase. Nossa, por que essa enzima é importante? Nós temos reações químicas, não é? Metabolismo. Muitas reações químicas do nosso organismo acabam liberando muitas substâncias tóxicas para a gente. Então, o que as nossas células têm que fazer? Pegar essas substâncias tóxicas e digerir essas substâncias tóxicas. Não pode deixar lá, né? Senão a gente fica doente. Uma dessas substâncias que o nosso corpo elimina bastante é, sim, a água oxigenada, H2O2. Se você não conhecia a fórmula da água oxigenada, passa a conhecer. A água oxigenada na química ela é chamada de peróxido de hidrogênio, tá? Então, quando alguma reação química da nossa célula libera peróxido de hidrogênio, essa água oxigenada não pode ficar lá. Então, o que o peroxissomo faz? Capta essa água oxigenada e a enzima catalase vai digerir, vai decompor, vai degradar a água oxigenada em água e gás oxigênio, tá? Então, vejam como é importante os peroxissomos. E aqui, né, algo que a gente já falou, mas não falou especificamente dos peroxissomos. Os peroxissomos, eles ajudam o retículo endoplasmático liso no processo de desintoxicação. Então, é uma organela muito importante também para tirar a bebida alcoólica do nosso organismo. Então, os peroxissomos podem atuar na desintoxicação do organismo em relação a certas substâncias, como o etanol, as bebidas alcoólicas. De toda bebida alcoólica que uma pessoa ingere, cerca de 25% da decomposição, da degradação do álcool, ocorre nos peroxissomos. Os outros 75%, como a gente já falou, é no retículo endoplasmático liso. Interessante, né? Bom, a gente vai ficando por aqui nessa videoaula que a gente falou de lisossomos e peroxissomos. Eu deixo aqui uma questãozinha de segunda fase sobre lisossomos e complexo de Golgi. E eu queria que vocês se atentassem nessa aqui, né? Porque todas as organelas dependem das mitocôndrias. Ana, mas a gente não viu mitocôndria. Não, não vimos. Mas será que vocês sabem por que todas as organelas dependem das mitocôndrias? É o que a gente vai ver na próxima videoaula. Até lá!